Um minuto, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo também. Baixe o app aí na sua lojinha, no seu smartphone. Campos tem sol neste momento, previsão de tempo parcialmente nublado hoje, principalmente no período da tarde, tem sol agora e um trânsito espetacular aqui na Ponte da Lapa, principalmente nos dois sentidos, né? Trânsito muito intenso agora aqui na Ponte da Lapa. De bicicleta. Com freio, né? Com freio. Meu caro José Alves de Azevedo Neto, economista da UENF, professor da Universo, está com a gente aqui hoje no programa, na bancada o Aloysio Abreu Barbosa e lá na internet vários amigos, ouvintes, seguidores nossos participando, e o Edmundo Siqueira, que é blogueiro, gente boa, é filho do nosso colega João Siqueira. João Siqueira. Então, ele deixa uma pergunta para você aqui que também vou te pedir só para encurtar aí a resposta para a gente virar a chave, por favor, agora, lá para o tema federal. Em relação à maquiagem dita, se houvesse participação popular via conselhos ou escuta pública, o dinheiro seria melhor aplicado? Não falta isso ao governo Vladimir? Vivemos hoje uma pacificação, né? Eu nunca vi isso em política. A política se faz com conflito, de dialética. Eu acho que Edmundo está certo. Se a oposição se manifestasse, mas o que me consta é que a oposição, entre aspas, está dentro do governo. Então, Edmundo, não tem o que a gente gostaria de que tivesse, que era, né, essa atividade mais ativa, né? Tá certo? Essa participação, ok? E que faz falta na política realmente você fazer uma discussão, questionar, né? E fazer essa participação, tá certo? É por isso que nós temos hoje uma situação atípica, que eu lamento muito estar assistindo esse melancólico cenário que resolveram chamar de pacificação, que não tem nada. Existem muitos interesses dentro desse contexto aí que não vale a pena a gente ressaltar aqui, senão eu vou ter que recorrer ao nosso amigo João Paulo Granja, amigo de Aloysio. Meu cunhado, por sinal. É meu cunhado. Entendeu? Senão eu não quero perturbar o João Paulo. Vou ficar quieto, Aloysio. Pacificação, para mim, é uma ironia. Edmundo, um grande abraço para você. Eu vou comprar seu livro. Eu não pude comparecer lá na noite de autógrafos, mas eu vou comprar, meu amigo. Fica tranquilo. Zé, vamos lá. Projeto do arcabouço fiscal. Era âncora. Aí o PT não gostou do nome porque os desenvolvimentistas queriam retomar gastos sociais. Âncora dá um sentido inverso a isso, mudaram para arcabouço. Escolha de palavras, no meu modesto entender, é ruim, porque arcabouço me lembra muito calabouço, né? Mas, enfim, é uma referência fiscal. Uma referência, Porque a gente teve o teto de orçamento no governo Temer. O teto, Ele foi estourado no governo Bolsonaro. No pré-ano eleitoral, o ano eleitoral foi 2022, né? No 2021, com a PEC precatórios. Estou com 50 anos, não me lembro de governo federal brasileiro, desde os militares, dando beijo em precatório. É a primeira vez que eu vi isso no Brasil. Quando Venezuela, Bolívia, Brasil, eu nunca tinha visto. Né? O que é precatório? Dívida transitada julgado com a União. Tem que pagar. Ah, não, vou pagar depois. Devo, não nego, pago quando puder. E no ano passado, no meu entender, a maior tentativa, a mais escandalosa tentativa de compra de voto que já houve, né, na história do Brasil, né, com a PEC Kamikaze, aprovada pelo Congresso. Foi assim, não há como dizer que foi arrepio da lei, porque o Congresso aprovou. O STF não podia também sair, conflagra, se faz alguma coisa, conflagra uma crise entre poderes. Você teria o executivo e o legislativo de um lado
e o STF do outro, realmente ficou de mãos atadas o STF. E o sal, quer dizer, aí Auxílio Brasil, R$600, auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio redução do ICMS. Redução do ICMS para baixar artificialmente o preço do combustível, como o Dilma também fez em 2014 para se reeleger. Perfeito. Subsídio de energia, que você, segurando o preço de combustível e de energia elétrica, você represa a inflação, né? Você também segura o preço dos alimentos, porque isso, diesel, o alimento chega ao supermercado, caminhão. Então, se você segura o preço do diesel, você segura a elevação do preço do alimento. Enfim, ainda assim, não conseguiu se reeleger. Agora, o saldo disso foram 300 bilhões de rombo no orçamento federal. Aí um governo que, como Lula, terceiro governo Lula, assume, falando em retomada de gasto social, e aí essa coisa, discussão semântica, saúde, educação, infraestrutura não é gasto, é investimento. Isso é uma questão semântica. A questão prática é de onde sai o dinheiro, né? Vem esse arcabouço de Haddad, que é, de fato, o começo do governo, na prática do governo Lula, que teve uma boa acolhida, inicial pelo menos, do Congresso e do mercado. Como é que você vê, enquanto economista, o arcabouço fiscal que teve sinal verde de Lula para Haddad na quarta-feira passada e na quinta-feira foi entregue ao Congresso Nacional? Pelo menos o projeto inicial dele, falta detalhes ainda. Como é que você viu? Eu vi como uma boa iniciativa, inclusive eu quero ressaltar que você falou sobre o mercado. A FEBRABAN soltou uma nota oficial semana passada elogiando esse marco legal. Não vamos usar arcabouço, âncora. Eu acho que o PT vai gostar do marco legal de Haddad, marco fiscal. Pois é um conjunto de normas fiscais onde nós temos aí uma banda fiscal de 0,6% a 2,5%, onde a despesa vai poder aumentar acima da inflação. Sendo que, se tiver essa despesa aumentando, né, acima da inflação, você pode utilizá-la até 70% da receita corrente. É isso que está dado lá na lei. Eu tomei isso como uma boa iniciativa. Eu acho que as forças políticas e econômicas aceitaram bem. Mas o grande desafio que vai ter o governo Lula, que vai ter que usar muito capital político, é conseguir uma arrecadação de 150 milhões, de 110 a 150 bilhões esse ano, sem aumentar imposto, como Haddad falou recorrentemente. A gente sabe muito bem que nós temos hoje muita gente que está com subsídio fiscal. Se você pegar aí uma soma em torno de 450 bilhões que é dado de subsídio à indústria, ao agronegócio, a outros vários segmentos econômicos. E se o governo for tirar esse subsídio, vai dar um barulho danado. Tem a Zona Franca de Manaus, que Paulo Guedes quis tirar também, não conseguiu. Então você tem aí uns gargalos do ponto de vista fiscal, que eu considero, né, esse subsídio, porque o subsídio você dá ao setor, ele se dinamiza e depois você tira. Mas aqui no Brasil é cultural. Você dá subsídio e a gente fica... Você tem aqui no Espírito Santo um estado hoje que é rico, que de certa forma o subsídio que é dado ali no Espírito Santo está historicamente esvaziando economicamente o norte fluminense, a zona da Mata Mineira. Já estava na hora de rever esse subsídio também,
porque você tem no Sudeste Minas, São Paulo e Rio, e Espírito Santo era o irmão pobre. Aí a União deu, na época da ditadura, o subsídio. Tá? Então, Aloysio, eu vejo que a grande dificuldade que vai ter o governo Lula vai ser negociar essa retirada de subsídio e fazer esse caixa de 110 a 150 bilhões ao ano, porque é o que está ali no nosso marco legal fiscal ou arcabouço fiscal. Muito bem? Então, eu acho que aí, né, a gente vê que as lideranças políticas, os senadores, os deputados, receberam muito bem. Mas outra coisa é você tirar e ter que negociar com seus eleitores. E são tubarões econômicos que têm esses subsídios. Porque no Brasil se fala muito em liberalismo, mas a gente não vê isso no cotidiano. O que a gente vê é uma indústria, um setor, segmentos econômicos sendo muito subsidiado. Não é que não seja relevante. Sim, no curto prazo você ajuda o seu filho. Ele se coloca, ele consegue a sua formação, aí você tira dele a chupeta fiscal. Eu vou usar essa palavra, entendeu? Então, você negociar esse subsídio, tá? E fazer esse caixa de 150 bilhões sem aumentar os impostos, eu acho que vai exigir um gasto de capital político muito grande e vai exigir que o chefe de Estado, Lula, entre no jogo também negociando com a casa, porque a gente sabe que aquele ambiente não é muito simpático ao governo atual. Você falou o ambiente do Congresso Nacional. Um congresso de maioria conservadora, né? Maioria conservadora. O ambiente é totalmente diferente do que o Lula pegou em 2003, né? E naquela época ele chamou a herança Fernando Henrique de herança maldita. A que se faz, a que se paga, né? Chamou a casa arrumada de herança maldita, agora está tendo a herança maldita de fato. Mas, enfim, e neoliberal. E adotou todo o receituário de Fernando Henrique, que foi tripé macroeconômico, meta fiscal, que a gente está discutindo aqui, meta de inflação e campo flutuante. Exatamente. Mas vamos lá. Você falou, todo mundo que analisou, perfeito. Lula falou em gasto social, né? Já está relançando alguns programas, não há novidades, são retomadas de programas antigos. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que foi relançado agora. Agora tem umas 2, 3 semanas. Importante, mas assim, não há novidade. Relançamento do programa. Ainda assim, mesmo isso, sem novidade, como você falou corretamente, está muito atrelado à receita, né? Sim. Correto também que você falou, a Haddad falou na coletiva na quinta-feira ao lado de Simone Tebet, que não vão aumentar imposto. A solução para isso, segundo está se colocando, seria cobrar de quem não é cobrado. Até porque essa questão de subsídio, fatalmente, se você tirar a isenção fiscal de agronegócio, não passa. Vamos falar a verdade aqui. Não passa. Não passa no Congresso. E é complicado realmente, que também você para ver, a Europa toda subsidia a agricultura. É verdade, eu sei disso. Entendeu? Sem dúvida. Se tirar o subsídio de agricultura da França, acabou a agricultura da França, não tem mais vinho francês. É verdade. Vou falar português claro aqui. Mas é verdade. É verdade. E seria cobrar de quem não paga hoje. São 2 setores, né? Que você está falando. Aposta eletrônica, aposta virtual, que é um negócio que cresce assustadoramente no Brasil. Não tem jogador de futebol que não esteja empregado num site desse, que não paga nada. E atacadista chinês. Varejista, varejista chinês está acabando com o nosso comércio de varejo. Você falou aqui da entrada do comércio de fora no nosso aqui. O que os chineses estão fazendo com o Brasil está acabando com o comércio varejo brasileiro.
É engraçado que não se fala em cobrar de igreja, porque também se falar isso também não passa. A imunidade, tem uma imunidade, né, constitucional, né? Imunidade. Tempos de qualquer culto, né? Embora, os tempos de qualquer culto. Embora, se fosse seguir a pátria que inventou o protestantismo, que é a Alemanha, se cobra sim, na Alemanha se cobra imposto, como qualquer outra atividade. Mas enfim, fala-se também de Uber, né? Mas seriam os varejistas chineses e a posta eletrônica. Vamos fazer conta. Você que é o cara adora fazer, gosta, tem por atividade isso vai ser suficiente? Essa conta vai fechar? A pergunta se vai fechar, eu não sei, mas que é importante portanto, Luiz, ele mandou agora o arcabouço fiscal e vai mandar também a reforma tributária, porque nós precisamos, né, estabelecer... Depois, né? Sim, depois, mas ele está mandando junto, né? Mandou o arcabouço e junto vai agora, né, a reforma tributária que visa o quê? Alavancar a receita, você dar mais eficiência ao nosso sistema de cobrança. Então, eu acho que essa operação casada, ela está muito interessante. Muito bem? Você manda agora o marco legal fiscal e depois você manda a reforma tributária. Agora, não é simplesmente mandar e dizer que vai ser aprovada. Isso tem que ter muito capital político para negociação política ali em um ambiente que nós reiteramos de hostilidade ao atual governo, porque você tem uma casa, as duas casas são muito conservadoras. As forças políticas que estão ali, majoritariamente, são conservadoras. Muito bem? Então, é uma negociação. É uma negociação forte que vai requerer muito, né, dedicação, tá certo? Muito jogo de cintura, mas eu acho que é por aí, mandou o marco legal e juntamente na reforma, o marco fiscal, e vem agora a reforma tributária que vai, né, consolidar, né? Uma você botou a despesa, que seria o marco fiscal, e a reforma tributária, que seria a receita fiscal, onde você vai dar mais eficiência ao sistema tributário nacional. Não, o que você falou também é uma aposta aí, pulo de 10, esse arcabouço, marco, âncora, enfim. Questão semântica sempre. É tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa. No fundo, o que é? Para o ouvinte entender. O resumo da ópera. Não gasta mais do que arrecada. Isso. É isso. Em tese é isso. Indicar ao mercado que está tendo sempre um superávitzinho e tal, mas o Brasil é solvente, nós temos reservas cambiais aí, entendeu? Não somos uma Argentina de maneira nenhuma, uma Venezuela nunca, isso é discurso de palanque, Cuba jamais, então o Brasil é diferenciado. Agora falta, né, a nossa classe política que está eleita hoje no Senado e na Câmara, ser sensível, né, e olhar a forma de a causa, né, como uma causa nobre a nível de Brasil. E não ficar nessa polarização, né, de Fla-Flu, embora o nosso Flamengo, né, Cláudio, venceu o Fluminense. Você é Fluminense, né? Chega de Fla-Flu no campo político, não. Deixa eu só completar a pergunta, Zé, por favor. Todo mundo está falando isso, lógico. Esse arcabouço, marco, enfim, fiscal, ele tem que ver acompanhado da reforma tributária. Ponto. É por aí. Eu acho tem que ver. E esse é um ponto. E outro ponto que tem tá gerando muito debate, e saiu agora a pesquisa da Datafolha. Embora a Datafolha tenha errado bastante na eleição de 2022, assim como o IPEC também errou muito, eu queria ver muita pesquisa da MDA, que foi o instituto que mais acertou. Primeiro turno teve uma diferença de 1,8 pontos do resultado. E o segundo turno errou a votação de Lula. O MDA, eu estava revendo 0,2% da votação de Lula e 0,2% de Bolsonaro. Então, eu sinto falta na pesquisa MDA, que foi que acertou demais na eleição passada. Mas o Datafolha fez a pesquisa dizendo que Lula está certo, a imensa maioria da população, em bancar essa guerra política
Não é bancar a guerra política. Está certo sobre a questão da taxa de juros. Então, os juros reais de quase 14%. 8%. Você tira a inflação, no caso, dá 8%, 7%. O juro real, né? 13,75, né? 13,75 é o nominal. É o bruto, né? É o bruto. Esse é termo técnico, né? Bobagem também. Mas, enfim, e ontem, o que parece que entrou nessa briga foi o Chuchu. Alckmin ontem ecoou o discurso de Lula. Eu acho que depois da semana retrasada desastrosa que o Lula teve, um bando de besteira que andou falando, acho que acendeu a luz amarela, teve o tempo para pensar da pneumonia, teve que adiar a viagem da China, e reviram a estratégia de comunicação que estava desastrosa. Semana retrasada foi um desastre. Foi 4 ou 5 em sequência. Né? E parece que afinaram o discurso. Deixa agora que o homem do mercado, que é Alckmin, comprar da Fiesp, homem da Fiesp, né? Homem da Fiesp, comprar briga com o Banco Central. Também me parece uma estratégia política. Se tudo der errado, olha, a culpa é de Campos Neto e de Bolsonaro. Né? Herança maldita. Né? Enfim, me parece também uma rede debaixo do trapézio. Se tudo der errado, a culpa já tem meu bode expiatório. Agora, nessa questão dos juros, aqui eu trago 2 perguntas do grupo para você. Uma de William Passo, que trabalha junto contigo lá na UENF, geógrafo com especialização do doutoral em estatística. Gostaria da opinião do entrevistado sobre a independência do Banco Central e sobre a Selic em 13,75 ao ano. O entrevistado a favor ou contra? E uma pergunta também da Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus de Itabapoana. Professor, essa guerra do presidente Lula com o BC, na sua opinião, quem vence? Então são 2 perguntas sobre Banco Central e juros. Eu acho que já venceu, Silvano, foi Lula, porque você viu o Datafolha ontem, 80% da população fechou com Lula no que tange a essa questão de taxa de juros. A taxa de juros nossa, 13,75, está muito alta nesse momento. A gente tem que entender que nós não temos hoje uma inflação de demanda. A inflação nossa é de custo, é de oferta, falta bens e serviços no mercado. Então, diz o manual de economia, obviamente, que o remédio da taxa de juros é para inflação de demanda. O que fez com que a nossa inflação caísse o ano passado foi a redução dos impostos feito no governo federal passado, o ICMS, que veio para 18%, isso deu uma queda na espiral inflacionária, porque a gente sabia muito bem que o que estava inflando, o que estava impactando a curva da inflação eram os combustíveis. Então, a gente tinha o quê? O diagnóstico é de uma inflação de custo. Aí o Banco Central vai e aumenta a Selic e joga lá em cima. É uma das maiores do mundo. A taxa real hoje, tirando a inflação, é de 8%, 7,5%, 8%. A do México é menor do que a nossa, que é uma grande taxa também. Então, Aloysio, a gente está vendo aí um monte de recuperação fiscal no varejo, lojas de marca pedindo recuperação fiscal. A taxa de juros, essas lojas, elas dependem do crédito para vender. A gente sabe muito bem que quando você vai adquirir uma camisa, uma calça numa loja de departamento dela, você usa o quê? Usa o crédito. Então, o crédito muito alto, remédio demais, ele vira veneno. Remédio demais vira veneno. Muito bem? Então, eu acho que já está na hora do Banco Central começar a desacelerar. Já poderia ser nessa última reunião do Copom. Mas não sei, ali essa última ata me cheirou um pouco de picuinha política ali, está dizendo que a taxa de juros ela pode aumentar ainda um pouco mais. Eu estou vendo que o Banco Central americano, o europeu, disseram que vão aumentar também. O Fed aumentou. O Fed aumentou o Fed, né? Dia antes do Banco Central. Pois é.
Mas nós temos que analisar a nossa conjuntura aqui, o nosso ambiente econômico. Muito bem? Então, já que o governo está fazendo a parte dele e Campos Neto disse que aumentou os juros, uma vez que o governo anterior aumentou demasiadamente o gasto público. Aí ele aumentou a Selic. Entretanto, agora nós temos já o governo encaminhando o marco fiscal lá para o Congresso Nacional votar. Então, eu acho que está na hora dos senhores diretores do Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, porque eu acho que a espiral inflacionária está sob controle. Está sob controle. Agora, você reduz. Se você sentir que vai haver um recrudescimento, aí você puxa de novo. Mas está na hora desse pessoal do mercado financeiro, respondendo aí a resposta de William, né? O Banco Central é independente do chefe do Estado, tá? Mas é dependente do mercado financeiro dos banqueiros. Sempre foi assim. O Brizola dizia, já naquela época se discutia a independência do Banco Central. E Brizola respondia, antes eu vou desprivatizar o Banco Central. O Banco Central sempre esteve sob a batuta dos bancos brasileiros. E Roberto Campos Neto é um representante legítimo do Santander. É diretor tesoureiro, era diretor do Banco do Santander. E existe lá a porta giratória. Ele, quando sair do Banco Central, tranquilamente, depois de fazer a sua quarentena, ele vai retornar ao mercado financeiro em grande estilo. É a única coisa que ele sabe fazer. E eu conheci o avô dele aqui no CDL, num debate com Lessa. O avô desse homem era um erudito, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo. Poxa, é um erudito, um homem fino, um liberal que criou o Banco Central, o sistema Telebrás, ele que criou junto com Bulhões, os liberais, o CNPq, ele que criou, a FINEP, foi tudo obra do liberal Roberto Campos, que acreditava na indução do desenvolvimento via Estado brasileiro. Uma coisa que eu vejo aí os intelectuais de Chicago, tá certo? Os neoliberais, os Milton Friedman da vida, tá? Dizendo que tem que vender até a polícia militar. É lamentável você ter que ouvir, tá certo? Esses dinossauros já perderam tempo. Gente, num país onde existe a desigualdade social nossa, se você não tiver um Estado forte, você não reverte. A riqueza, eu quero deixar bem claro aqui, quem gera é a iniciativa privada. O poder público faz a política pública. Então, vamos esquecer essa rivalidade que foi dada aqui nos últimos anos, tá certo? Onde tem um radicalismo, Estado é negativo. É negativo, mas é o Estado que salva o pobre. Não é o capitalista que salva o pobre. Muito bem? Então, tem que ter o quê? Um relativo equilíbrio. Então, eu quero dizer que a taxa de juros está muito alta. O meu cheque especial é de 100% ao ano. Tá certo? É de 100% ao ano. Então, está na hora da gente repensar essa Selic, porque a nossa economia ela tem que andar. Porque, senão, o que o Diegues falou aqui vai se confirmar o ano que vem, Aloysio. Entendeu? O que nosso amigo Murilo falou aqui vai se confirmar, tá certo? Zé. O que nós não queremos isso para o Brasil. Por quê?
O empresariado é que gera emprego e gera renda, gente. Para fechar esse bloco, Zé Alves Neto, economista da UENF, professor da Universo. Deixa eu trazer aqui a avaliação sua, talvez seguindo essa esteira da dificuldade de conciliar a economia com o social, e acho que aí é uma pegada muito, você vai levar uma semana para falar, mas dá uma avaliada nesses 90 dias do governo Lula. E como a Luísa disse, do Brasil a gente tem lá no blog Opiniões, assim que foi lançado o arcabouço fiscal, né? Bonito nome, né? É bonito. Não acho não, cara. Cara, Nós que rimam com calabouço. E aí vem essa questão dos 90 dias do governo. O emblemático são os 100 dias, mas os 90, né? Dia 10. Dia 10 eu sei. Dia 10 agora. Hoje é dia 4, daqui 6 dias. Mas já dá para dar uma beliscada nos 100 dias aí, que eu não sei se ele vai fazer tanta coisa nesses 6 próximos dias. Mas vamos lá. Como é que você avalia o governo Lula 3 nesses 3 primeiros meses do ano? Olha, o governo entrou com um trauma grande, que foi aquele 8 de janeiro ali, aquela coisa patética, lamentável, né? Nós não esperávamos viver uma situação semelhante, que dirá igual aquela ali daqueles fanáticos, né? Manipulado por trás, a gente sabe exatamente o sujeito que estava por trás, que fugiu do Brasil. Inclusive, Luiz, ele fugiu, mas antes, né, ele fez uma consulta com advogado, Ives Gandra, filho, né, e que disse, olha, você tem que sair do país, porque se você ficar, você vai ser preso, né? Então, a figura, né, o inominável, ele antes fez uma consulta jurídica a Ives Gandra, filho, e depois gerou aquela situação que foi orquestrada em frente ao Exército, que a gente acha lamentável. Se fosse o MST que tivesse acampado em frente ao Exército, ia tomar muita pancada, muito bem, mas como, né, a gente viu aí, não vamos descer a minúcias, está certo? Agora, o governo Lula iniciou aí isentando de imposto de renda aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ele iniciou esse programa via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o Desenrola Brasil, porque você teve aí, nós temos hoje um endividamento das famílias muito grande, onde a gente diz que o consumo está reduzido também em função de muita gente estar endividada. E a Selic alta, ela acaba elevando também, tá certo? Esse passivo familiar, tá certo? Essa dívida. Então, agora o governo encaminha esse arcabouço fiscal, como você gosta de usar a palavra. Não, que eu gosto não. Não, você... Eu usei marco fiscal. Muito bem. E a gente vê aí que o governo, né, iniciou com uma certa dificuldade, porque o Estado estava desmantelado. O Estado brasileiro estava desmantelado, seja na educação, seja na saúde, no meio ambiente, Ministério do Trabalho. A gente ficou vendo agora vários trabalhos escravos no Brasil, vinícola no Rio Grande do Sul. Que coisa lamentável, a gente no século XXI termos que assistir esta situação deplorável de trabalho escravo. Então, a gente olha com uma certa restrição essa situação, mas o Estado estava desmantelado, então foi feita essa montagem. E a gente vai completar 100 dias semana que vem, e já está sendo, né, encaminhada. Eu acho que até maio ou julho eles encaminham a reforma tributária, e a tendência agora é o governo ir se acomodando, não, né, e cumprindo aí as promessas
de campanha. Eu acho até que esse marco legal tinha que ser encaminhado já em janeiro, né? Porque o governo teve de outubro a dezembro para você ver essa questão sobre as medidas econômicas, mas ele adiou um pouco, porque você tem ali as pessoas que estão hoje no governo são pessoas que têm experiência política, administrativa, conhecem bem a máquina pública já. Tá? Então, ele encaminhou agora, então eu acho que a tendência, né, é o governo melhorar, mas é natural que a cobrança ocorra, porque é função da oposição fazer o quê? Cobrança, e não viver uma pacificação. Posso só completar? Essa discussão do Banco Central, só para pontuar, não é uma pergunta, só uma lembrança. Quem é a favor de juros altos? Em tese, ninguém. Né? Agora, e você vai encontrar economistas, mais da linha desenvolvimentista como Zé Alves, vai encontrar economistas liberais. É uma coisa consensual, né? Que ninguém vai defender juros altos a priori. Agora, é bom lembrar que a popularidade que está atestada, embora o Datafolha tenha errado muito na eleição passada, mas a pesquisa que deu 80% de apoio o combate aos juros altos de Lula, é bom lembrar que o ex-presidente Lula, nos dois governos dele, Henrique Meirelles, escreveu um artigo publicamente, se postou em defesa do que Campos Neto está fazendo no Banco Central. Então, só para lembrar, né? E Henrique Meirelles, junto com o Palocci e junto com a herança maldita de Fernando Henrique do tripé macroeconômico, foram responsáveis esses três fatores, né? O tripé de Fernando Henrique Meirelles no Banco Central e Palocci na Fazenda, pelo grande sucesso de Lula 1 e Lula 2. Henrique Meirelles defendeu agora, recentemente, anteontem, em artigo publicado na imprensa, a política de juros do Campos Neto no Banco Central. Não estou endossando, só estou lembrando. Sim. E naquele período ele alega ter deixado o governo com taxa de juros muito baixa, né? Então, reviver aquilo não vai ser fácil agora. E outra coisa preocupante, que Henrique Meirelles, preocupante se você levar o que o Henrique Meirelles está falando em conta, né? Ele comparou Lula 3 a Dilma 3. Aí é preocupante. Que foi lamentável também, né? A partir de 2014 tivemos uma crise econômica talvez sem precedente. Bom, vamos virar a chave daqui a pouco, meu caro José. Você manda, eu sei que manda. A contribuição ao desenvolvimento regional feita pela UENF e o ano da eleição também na UENF, este ano. A gente volta já em instantes com esse assunto. Estava pesquisando aqui. A população brasileira tem hoje, você falava em endividamento, e aí encolhe o consumo, é normal. 70% das famílias estão endividadas. Renda baixa e endividamento. Como é que você tem consumo? Então você não tem consumo, né? Então o juro não tem sentido. Você ter taxa de juros de 14% aproximadamente ao ano. Entendeu, Luiz? 8h39. Não, desculpa. Pois não. O economista é Zé Alves. Sim, eu sou um leigo que gosta de ler. Mas ele está certo. Os juros altos no manual. No manual de economia. No manual é pré-inflação gerada por demanda. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. O manual está caindo, cara. Por exemplo, quer ver um negócio? Os Estados Unidos. A inflação está alta, não está? Zero desemprego. Então tem situações e situações. Exatamente. Tem características diferentes. Analisa o ambiente. O Brasil, quer dizer, a inflação está controlada, mas o desemprego está alto. Então acabar com a autonomia do Banco Central seria uma solução? Olha, a autonomia, ela tem autonomia por lei, tudo bem, mas na verdade o Banco Central sempre teve autonomia, porque se você deixar a política monetária, né, dissociada do governo que entra, você gera esse desequilíbrio, entendeu? A política macroeconômica, ela é casada, a fiscal e a monetária. Então você tem que ter um operador só, dois ficam, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, entendeu? Então é importante a gente ter essa
Podia casar os mandatos, acho que seria o mais. Mais bonito. Casar, né? Não, os mandatos. O período. Boa ideia. Acaba o mandato do presidente, acaba o mandato do presidente do Banco Central. É uma ideia para a gente levar lá para o Congresso Nacional. Boa. Acho que Boa, é razoável. Acabou o mandato do presidente do país, acaba o mandato do presidente do Banco Puxa um por lá, puxa um por outro. Tem que operar junto, política monetária e fiscal, cara. O operador é o Porque que está se fazendo. quebra o país, não tem sentido do Banco Central. Não. Poxa, a economia nossa está entrando numa recessão, rapaz. Dado esse remédio que está virando veneno. Tem que ter uma sensibilidade. Ali no Banco Central, você só tem banqueiro, só olha a curva de lucro, pô. Entendeu? Tem que ter paciência, pelo amor de Deus. Esse banqueiro tá relativo. André Laura Rezende é banqueiro e defendeu com veemência, numa brilhante entrevista no Leitão, a redução da taxa de juros. Eu vi a entrevista dele. E é banqueiro. Ele é brilhante. Brilhante entrevista. E com veemência. Ele é brilhante, André Lara Rezende. O cara é conhecedor profundo de economia. Mas não é porque é banqueiro, ele é banqueiro e defendeu a redução. Sim. Com Ele está com essa visão, justamente de né, se não tocar para diante, não faz sentido esse juro e quebrar o país. André Lara Rezende foi um dos caras que fizeram o Real, né, junto com Edmar Baixa. Aqui né? tem pergunta aqui da UE. Vamos, já tem, precisamos virar a chave aí. São 8h42 instantes, então voltaremos com o Folha no Ar. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você já